Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco, nesta quarta-feira, 6 de setembro de 2023. Com vocês nessa transmissão, Jackson Erpen, temos na coordenação dos trabalhos Alessandro De Carolis, também na parte técnica Gustavo Messina. Saudamos as emissoras de rádio e televisão que passam a retransmitir também esse tradicional encontro das quartas-feiras, entre estas TV Aparecida, TV Canção Nova, Rede Evangelizar de rádio e televisão, EWTN-TV, Web TV Tropicana, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rádio Pax em Beira, Moçambique. Um bom dia a você que nos acompanha pelo nosso canal YouTube, pelo nosso site e pelas nossas redes sociais. Uma boa quarta-feira a todos e uma boa audiência. O Papa Francisco passou pelo Papa Móvel, sempre ressaltando que nesse período do ano de temperaturas mais amenas, temos nesse momento 21 graus Celsius na Praça São Pedro. Então, a audiência deixa de ser feita na Sala Paulo VI e é realizada, então, na Praça São Pedro. O Papa Francisco fez o giro na praça, agora está saudando os leitores, está conversando com alguns deles. Agora saúda a nossa colega Mariângela Jaguraba, que está entregando, pediu para o Papa Francisco. Vamos saber depois com a Mariângela que imagem é essa. Entregou de presente, então, ao Papa Francisco. Papa Francisco saúda um a um os leitores. Recordando que o Papa Francisco voltou segunda-feira de sua viagem à Mongólia, essa importante peregrinação foi confirmar na fé o pequeno rebanho de 1.500 católicos, uma igreja
muito nova, florescente, mas bastante viva. O Papa Francisco, ao voltar, foi até a Basílica Santa Maria Maior, agradecer a Nossa Senhora o bom êxito de sua viagem. Agora, então, temos o início da audiência. Sempre recordando que após as viagens apostólicas, o tema da audiência, a catequese da audiência, o Papa Francisco praticamente repassa os momentos mais importantes de sua peregrinação. Agora sim. A pace sia com voi. O sinal da cruz, então, e a bênção. Tem início, então, a audiência geral. Agora passamos, então, a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7, nas diversas línguas. Começar pelo italiano. Certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Parola di Dio. Depois do italiano, teremos então a leitura em francês. Du premier livre de Samuel. En ce temps-là, le prophète Samuel aperçut Eliab et il se dit: sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel: ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde les cœurs. Parole de Dieu. Depois do francês teremos o inglês, recordando que entre os presentes na Praça São Pedro, peregrinos de Portugal, peregrinos brasileiros que vêm de Rio Verde, membros da Irmandade de São Francisco, também um grupo de manezinhos da ilha. Vamos ver se conseguimos falar logo mais quem são e o que vieram fazer em Roma. At that time, the prophet Samuel looked on Eliab and thought, surely the Lord's anointed is now before him. But the Lord said to Samuel, do not look upon his appearance or the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord does not see as mortals see. They look on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. The word of the Lord. Depois do inglês teremos agora a leitura em alemão. Também presentes na praça hoje Padre Pedro André, Padre Douglas Ferreira, que colaboram conosco aqui da redação do programa brasileiro. Gewiss steht nun vor dem Herrn sein Gesalbter. Der Herr aber sagte zu Samuel: sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Wort des lebendigen Gottes. Depois do alemão, quem proclamou a leitura foi nosso colega Stefano. Teremos agora em espanhol. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, el profeta Samuel vio a Eliab y pensó: seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su aspecto, ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Palabra de Dios.
Depois da leitura em espanhol, então, nossa colega Mariângela Jagurab para a leitura em português, sempre recordando então essa sequência das diversas línguas, as línguas oficiais, como costumamos dizer na audiência geral. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naquele tempo, o profeta Samuel viu Eliabe e pensou consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: que não te impressione o seu belo aspecto nem a sua alta estatura, pois eu rejeitei-o. O que o homem vê não importa, o homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Palavra do Senhor. Italiano, francês, inglês, alemão, espanhol, português e agora, então a leitura em árabe. Esse que é nosso colega do programa de língua árabe, ele que é proveniente da Síria. قراءة من سفر صموئيل الأول. في ذلك الزمان رأى صموئيل النبي إلياب فقال في نفسه: لا شك أن أمام الرب مسيحه. فقال الرب لصموئيل: لا تراعي منظره وطول قامته، فإني قد نبذته، لأن الرب لا ينظر كما ينظر الإنسان، فإن الإنسان إنما ينظر إلى الظواهر، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. كلام الرب. E depois do árabe chegamos por fim, então, a leitura em polonês. Sempre muitos peregrinos também poloneses, quer no Ângelus como na audiência geral. Czytanie z pierwszej księgi Samuela. W owym czasie prorok Samuel spostrzegł Eliaba i powiedział: z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go. Nie tak bowiem, jak człowiek widzi Bóg. Bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. Oto Słowo Boże. E depois da leitura nas diversas línguas, teremos então a catequese do Papa Francisco. Recordamos que o tema hoje será a visita à Mongólia, 43ª viagem apostólica do seu pontificado. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Na última segunda-feira, voltei da Mongólia. Gostaria de expressar minha gratidão a todos aqueles que acompanharam a minha visita com a oração e renovar a minha gratidão às autoridades que solenemente me acolheram. Em particular, ao senhor presidente Kurelchuk e também ao ex-presidente Ekbayar, que me havia feito o convite oficial para visitar o país. Penso com alegria na igreja local e no povo mongol, um povo nobre e sábio, que me mostrou tanta cordialidade e afeto. Hoje, eu gostaria de levá-los ao coração dessa viagem. Você poderia perguntar, mas por que o Papa vai tão longe para visitar um pequeno rebanho de fiéis? Porque é precisamente ali, distante dos holofotes, que muitas vezes se encontram os sinais da presença de Deus que não olham para as aparências, mas para o coração. Como ouvimos na passagem do profeta Samuel. O Senhor não procura o centro do palco, mas o coração simples de quem o deseja e o ama sem aparecer, sem querer sobressair.
que tive a graça de encontrar na Mongólia, uma igreja humilde, mas uma igreja feliz, que está no coração de Deus. E posso testemunhar-vos a sua alegria por se encontrarem por alguns dias também no centro da igreja. Aquela comunidade tem uma história tocante. Surgiu por graça de Deus, do zelo apostólico, sobre o qual estamos refletindo nesse tempo, de alguns missionários que, apaixonados pelo Evangelho, há cerca de 30 anos, foram para aquele país que não conheciam. Aprenderam a língua, que não é fácil. E mesmo vindo de nações diferentes, deram vida a uma comunidade unida e verdadeiramente católica. Esse, de fato, é o significado da palavra católico, que significa universal. Mas não se trata de uma universalidade que homogeneiza, mas de uma universalidade que se encultura. É uma universalidade que se encultura. Essa é a catolicidade. Uma universalidade encarnada, enculturada, que serve as pessoas ali onde vive. Assim vive a igreja, testemunhando o amor de Jesus com mansidão, com a vida, antes que com as palavras. Feliz por suas verdadeiras riquezas, o serviço ao Senhor e aos irmãos. Assim nasceu aquela jovem igreja, na esteira da caridade, que é o melhor testemunho da fé. No final da minha visita, tive a alegria de abençoar e inaugurar a Casa da Misericórdia, a primeira obra de caridade surgida na Mongólia, como expressão de todos os componentes da igreja local. Uma casa que é o cartão de visita daqueles cristãos, mas que chama cada uma de nossas comunidades a ser casa de misericórdia. Isso é, um lugar aberto e acolhedor, onde as misérias de todos podem entrar sem vergonha, em contato com a misericórdia de Deus, que eleva e cura. Eis o testemunho da Igreja Mongol, com missionários de vários países, que se sentem um com o povo, felizes em servi-lo e descobrir as belezas que ali existem. Porque esses missionários não foram ali para fazer proselitismo. Não, isso não é evangélico. Foram ali para viver com o povo mongol, a aprender a sua língua, a língua daquela gente, a aprender os valores daquele povo e pregar o evangelho no estilo mongol, com as palavras mongóis. Foram e se enculturaram, aprenderam a cultura mongol para então lhe levar a cultura do evangelho. Eu pude descobrir tanta beleza ali também, conhecendo algumas pessoas, ouvindo as suas histórias, apreciando sua busca religiosa. Estou agradecido nesse sentido pelo encontro interreligioso e ecumênico de domingo passado. A Mongólia tem uma grande tradição budista, com tantas pessoas que no silêncio vivem a sua religiosidade de forma sincera e radical por meio do altruísmo e da luta contra as próprias paixões. Pensemos em quantas sementes de bem no escondimento fazem germinar o jardim do mundo, enquanto habitualmente ouvimos falar somente do barulho das árvores que caem. E isso as pessoas também a nós agrada o escândalo. Mas olha que barbaridade, caiu uma árvore, o barulho que fez. E não se vê a floresta que cresce todos os dias, porque o crescimento é em silêncio. É crucial saber perceber e reconhecer o bem. Muitas vezes, porém, apreciamos os outros apenas na medida
em que correspondem às nossas ideias. Pelo contrário, por isso é importante o que faz o povo mongol, orientar o olhar para o alto, para a luz do bem. Só assim, a partir do reconhecimento do bem, se constrói futuro comum. Somente valorizando o outro, podemos ajudá-lo a melhorar. Estive no coração da Ásia. Isso me fez bem. É bom entrar em diálogo com aquele grande continente, captar suas mensagens, conhecer sua sabedoria, sua maneira de ver as coisas, de abraçar o tempo e o espaço. Me fez bem encontrar o povo mongol, que preserva suas raízes e tradições, respeita os idosos e vive em harmonia com o meio ambiente. É um povo que perscruta o céu e sente a respiração da criação. Pensando nas extensões ilimitadas e silenciosas da Mongólia, deixemos-nos estimular pela necessidade de alargar os limites do nosso olhar. Por favor, ampliar os limites e não cair prisioneiros das mazelas, das coisas pequenas. Ampliar os limites do nosso olhar, para que veja o bem que há nos outros e seja capaz de expandir os próprios horizontes e também dilatar o próprio coração. É preciso dilatar o coração para entender, para ser próximo a cada pessoa e a cada civilização. Obrigado. Papa Francisco repassou, então, em sua catequese de hoje, esses momentos vividos na Mongólia, onde destacou justamente essa evangelização, de certa forma recente, não mais de 30 anos. Recordamos do bispo filipino Venceslau Padilha, em particular, que chegou nos anos 90 com poucos missionários. O Papa que destacou, então, a questão da inculturação. Aprender a cultura, aprender a língua, apreender a cultura. Então, sim, a partir dali, fazer o anúncio do Evangelho. E ali é feito, sobretudo, com obras de caridade. O Papa que falou, então, da inauguração da Casa da Misericórdia, que foi o seu último compromisso antes de deixar as terras mongóis. Agora, então, o resumo em francês. Irmãos e irmãs, gostaria de levá-los ao centro da minha recente viagem à Mongólia. Poderíamos perguntar por que o Papa vai tão longe para visitar um pequeno rebanho de fiéis. Porque é ali, longe dos holofotes, que se encontram os sinais da presença de Deus. A comunidade mongol tem uma história comovente. Os missionários deram origem a uma comunidade unida, verdadeiramente católica, isto é, universal. Essa é uma universalidade encarnada. Essa jovem igreja nasceu na esteira da caridade, melhor testemunho da fé. No final da minha visita, abençoei e inaugurei a Casa da Misericórdia, que nos lembra que a nossa comunidade deve ser uma casa de misericórdia, um lugar aberto e acolhedor. Pude descobrir a beleza desse povo mongol, a partir do povo, das suas histórias, da sua busca religiosa. Daí a minha gratidão pelo encontro interreligioso e ecumênico do domingo passado. É importante, como faz o povo mongol, fixar os olhos em direção ao alto, para a luz do bem. É um prazer dialogar com esse grande continente, que é a Ásia, captar as suas mensagens, conhecer a sua sabedoria, a sua maneira de ver as coisas, de abraçar o tempo e o espaço. Me faz bem conhecer o povo mongol, que
mantém as suas raízes e tradições, respeita os idosos e vive em harmonia com o meio ambiente. Agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Pellegrini di lingua francese, in particolare quelli giunti dal Senegal, accompagnati da Monsignor Paul Abel Mamba, fratelli e sorelle, pensando alle distese sconfinate e silenziose della Mongolia, lasciamoci stimolare dal bisogno di allargare i confini del nostro sguardo perché possiamo vedere il bene che c'è negli altri. Dio vi benedica. Agora a tradução para o francês e sua saudação em italiano. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua francesa, em particular aqueles vindos do Senegal, acompanhados do bispo Paul Abel Mamba. Irmãos e irmãs, pensando nas tensões limitadas e silenciosas da Mongólia, deixemos-nos estimular pela necessidade de alargar os confins do nosso olhar para que possamos ver o bem que existe nos outros. Que Deus vos abençoe. Depois do francês, teremos o resumo da catequese em inglês. Esse é nosso colega David, ele que é do Texas, nos Estados Unidos, da redação então do programa em inglês. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special Sempre way, esse aviso the que blessing goes to your children, antecede elderly, and those who are sick. a leitura do resumo. Following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Depois do inglês, passamos para o resumo da catequese, então, em alemão. Recordando também no voo de volta, na tradicional coletiva de imprensa, no encontro com os jornalistas, um jornalista mongol perguntou ao Santo Padre qual foi o principal objetivo dessa sua viagem, se ele estava satisfeito com o resultado alcançado. O Papa respondeu que a ideia de visitar a Mongólia veio à sua mente pensando na pequena comunidade católica, em primeiro lugar. Diz ele, faço essas viagens para visitar as comunidades católicas e também para entrar em diálogo com a história e a cultura dos povos, com aquilo que é a mística de um povo. É importante para a evangelização, é importante que a evangelização não seja concebida com proselitismo. Proselitismo sempre restringe. Vamos agora ao resumo da catequese em alemão. Queridos irmãos e irmãs, a minha recente viagem apostólica levou-me à Mongólia. A comunidade católica lá é pequena. Mas como acabamos de ouvir na leitura, Deus ama o que é pequeno, não olha para a aparência, mas para o coração. E onde você o encontra com um coração humilde e aberto, ele pode fazer grandes coisas. Os missionários que partiram para a Mongólia, há cerca de 30 anos, e com o seu amor a Deus e ao próximo, deram e continuam a dar um testemunho credível e fecundo do Evangelho, puderam fazer essa experiência. Por isso foi um prazer especial para mim inaugurar uma instituição social e eclesial que leva o lindo nome de Casa da Misericórdia. Que esse nome seja um programa, não só para essa notável iniciativa local, mas para todas as comunidades da Igreja, que deve ser uma casa de misericórdia, onde todas as pessoas entram em contato com o amor de Deus. Um sinal de esperança foi também um encontro interreligioso e ecumênico que consistiu num encontro aberto e benevolente com o outro. Juntos, olhamos para o alto em busca do bem e com a firme vontade de trabalhar juntos e harmoniosamente pelo bem comum de todos.
Agora a saudação do Santo Padre. Quando a graça di Dio incontra un cuore aperto e disponibile, tutto diventa possibile. Apriamo i nostri cuori alle grandi cose che Dio vuole compiere in noi attraverso di noi. Dio vi benedica. Die Übersetzung. Queridos peregrinos de língua alemã, quando a graça de Deus encontra um coração aberto e disponível, tudo se torna possível. Abramos o nosso coração às grandes coisas que Deus quer realizar em nós e por meio de nós. Que Deus vos abençoe. Depois do alemão, teremos a pequena introdução, então, em espanhol, e será o próprio, então, Santo Padre a fazer o resumo da catequese. Papa Francisco, que recordou, voltamos então à sua resposta ao jornalista mongol. Papa Francisco disse que o Papa Bento XVI dizia que a fé não cresce por proselitismo, mas por atração. E assim o anúncio do Evangelho entra em diálogo com a cultura. Há uma evangelização da cultura e também uma inculturação do Evangelho. Porque os cristãos também expressam seus valores cristãos com a cultura do seu próprio povo. Isso é o oposto do que seria, disse o Papa, uma colonização religiosa. Para mim, disse ele, a viagem é justamente conhecer esse povo, entrar em diálogo com esse povo, receber a cultura desse povo e acompanhar a Igreja em seu caminho com muito respeito pela cultura desse povo. E assim, estou satisfeito com o resultado. Essa, portanto, a primeira avaliação que o Papa Francisco havia feito de sua viagem, ainda no avião que o trazia de Ulaanbaatar para Roma. Resumo da catequese em espanhol, também a saudação do Santo Padre. Agora vamos para o resumo da catequese em português, com a nossa Maria Ângela Jaguraba. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Caros irmãos e irmãs, gostaria hoje de dar a conhecer o essencial da minha viagem à Mongólia, onde fui acolhido com tanta cordialidade e afeto pelo nobre e sábio povo mongol. Antes de mais, agradeço-vos as orações em favor desta visita que fiz ao coração da Ásia, um grande continente com o qual me faz tão bem dialogar. Contudo, pode surgir uma pergunta: por que razão o Papa foi tão longe para visitar um rebanho tão pequeno? Precisamente porque em lugares como aquele, com facilidade se descobrem os sinais da presença de Deus. Ali tive a graça de encontrar uma igreja humilde, alegre e verdadeiramente católica, ou seja, marcada por uma universalidade encarnada, que não uniformiza, mas sim cultura, assumindo o bem que encontra e servindo as pessoas com quem vive. Não esqueçamos que a Mongólia tem uma grande tradição budista. Recordo com gratidão o encontro interreligioso e ecumênico. É neste contexto que a Igreja testemunha o amor de Jesus. E o que a faz feliz é isto: servir com a vida o Senhor e os irmãos. Antes de regressar, tive a alegria de abençoar e inaugurar a Casa da Misericórdia, a primeira estrutura caritativa da igreja local naquele país. É uma casa que interpela as nossas comunidades a serem lugares onde se possibilita o encontro com a misericórdia de Deus, que reergue e cura. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari fedeli di lingua portoghese, benvenuti.
Saluto in particolare i pellegrini brasiliani provenienti da Rio Verde e i membri della confraternità di San Francesco. Invito tutti a orientare lo sguardo verso l'alto per imparare da Dio il suo sguardo su di noi e sul creato. Lui guarda con il cuore e con fiducia e così ci benedice. Eis a tradução das suas palavras. Queridos fiéis de língua portuguesa, sede bem-vindos. Saúdo em particular os peregrinos brasileiros que vêm de Rio Verde e os membros da Irmandade de São Francisco. A todos convido a dirigir o olhar para o alto, a fim de aprendermos de Deus o seu olhar sobre nós e sobre a natureza. Ele vê com o coração e com confiança, e deste modo nos abençoa. Obrigado. Assim a tradução para o português da saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa, recordando também que logo mais no Bate a Mano, que é aquela fila no final de saudação ao Santo Padre, teremos então esse grande grupo que são os manezinhos da ilha, que é um grupo formado por magistrados, promotores, empresários, profissionais liberais, professores, servidores públicos, estaduais e federais e ex-atletas profissionais, com sede em Florianópolis, que se reúnem para fazer turismo e jogar futebol pelo mundo. O lema é fazendo amigos em todo o mundo, jogando futebol. Justamente falando de jogar futebol, eles teve uma partida na segunda-feira com uma equipe do Vaticano, segundo informou o diretor então da equipe. O resultado, acho que foi empatou foi o resultado final. Nós teremos no nosso site certamente uma reportagem então sobre a presença desse grupo aqui em Roma nesses dias. Vamos ver se conseguimos saber o que falaram com o Papa Francisco. O Papa Francisco, na sua catequese, destacou bastante também o aspecto da caridade, essa igreja nascente e florescente na Mongólia, também justamente o testemunho dessa pequena igreja missionária que se encarrega então da concretude das necessidades e pobrezas materiais e espirituais do povo e assume a forma então das obras de caridade e misericórdia para o bem de todos, como disse o cardeal Giorgio Marengo, missionário da Consolata e prefeito apostólico. Ele recorda que, em termos estatísticos, mais de 70% das energias e recursos gastos em iniciativas eclesiais são utilizados precisamente nesse tipo de atividade. Ele recorda também o cuidado em promover o nascimento de vocações locais, porque deste enraizamento pode-se esperar que a igreja continue a florescer como tem acontecido até agora. O prefeito apostólico recordou que na Mongólia muitas pessoas, de uma forma ou outra, receberam algo do contato com a igreja para além de suas escolhas pessoais de fé ou de sua pertença religiosa, recordando que 53% da população mongol é budista. E a Casa Misericórdia, que o Papa Francisco inaugurou na segunda-feira, ela ganhou forma graças à intuição dos líderes da igreja local, apoiados também pela ajuda concreta da Direção Nacional das Pontifícias Obras Missionárias da Austrália, conhecidas como Catholic Mission, projeto que teve início em 2019. Na época em de acolhida, onde pessoas marcadas então por problemas e com vidas feridas podem, enfim, encontrar cuidado, conforto e paz. Sede então da Casa da Misericórdia foi colocado um complexo escolar abandonado, que no ano passado pertenceu às Irmãs de São Paulo de Chartres, no bairro urbano de Bayangol. Estrutura que tem 3 andares, mais um subsolo, vai se tornar então esse abrigo temporário para mulheres e menores obrigados a fugir de casa devido aos abusos sofridos, mas também um local de primeiros socorros para curar os sem-teto que são feridos ou se feriram nas circunstâncias ligadas às suas vidas, à sua situação de rua.
Agora a saudação do Santo Padre. Affinché vediamo il bene che c'è negli altri e costruiamo insieme un futuro migliore. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Tradução de suas palavras. Saúde os fiéis de língua árabe. Ampliemos os confins do nosso olhar para que vejamos o bem que existe nos outros e construamos juntos um futuro melhor. O Senhor vos abençoe a todos e vos proteja sempre de todo o mal. Essa, portanto, a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua árabe. Agora teremos o resumo da catequese em polonês. Vamos aproveitar então para recordar as origens da igreja na Mongólia. O cristianismo na Mongólia que tem raízes profundas, que remontam pelo menos ao século X, graças à difusão até o Extremo Oriente das comunidades nestorianas de tradição siríaca, embora sua presença no território ao longo dos séculos tenha sido descontínua. Pelos testemunhos do frade franciscano Giovanni di Pian del Carpini, que foi enviado pelo Papa Inocêncio IV como embaixador na corte do Khan em 1245, se sabe que a antiga capital imperial Karakorum, fundada em 1235, era cosmopolita e multirreligiosa, com uma presença nestoriana. O primeiro missionário cristão do Ocidente autorizado a entrar no país foi o padre dominicano francês Barthélemy de Cremont, que chegou em Karakorum em 1253 durante uma missão diplomática em nome do rei da França. Séculos mais tarde, 1922, Papa Pio XII erigiu então a missão Sui Iuris da Mongólia Exterior, correspondente à atual República da Mongólia, diminuindo o território do Vicariato Apostólico da Mongólia Central, na China, renomeada em 1924 missão Sui Iuris de Urga. Após o nascimento nesse mesmo ano da República Popular da Mongólia Pró-Soviética, toda a presença cristã no território foi cancelada até 1992, quando a nova República da Mongólia, nascida da Revolução Democrática de 1990, estabeleceu então relações diplomáticas com a Santa Sé e foi erigida na Missio Sui Iuris de Ulaanbaatar, confiada aos missionários do Imaculado Coração de Maria. À frente da missão, desde o seu início, estava o missionário filipino Venceslau Padilha, falecido em 2018, nomeado por São João Paulo II em 2002, vigário apostólico e depois prefeito apostólico de Ulaanbaatar em 2003. Quando os 3 primeiros missionários do Imaculado Coração de Maria chegaram à capital mongol em 1992, não havia sequer um único católico na Mongólia. E o trabalho da Implantate Ecclesia teve que começar do zero, no meio a dificuldades linguísticas e culturais. E o seu trabalho de apostolado e de outras congregações religiosas que nesse meio tempo chegaram à Mongólia, apoiado também financeiramente pela Igreja Coreana, deu seus frutos, como indica o lento, mas constante aumento de convertidos ao catolicismo nesse país de tradição budista, e o interesse manifestado por um número crescente de jovens fiéis pelo sacerdócio e pela vida consagrada. Em 1995 havia apenas 14 católicos mongóis. Como explicou, e hoje são cerca de 1.500 batizados na Igreja Católica, distribuídos em 8 paróquias e uma capela, num total de mais de 60 mil cristãos de várias denominações. Os cristãos no país são 2%, sendo os católicos 0,04%. Ou seja, tem uma população total da Mongólia de 13,5 milhões de habitantes. Eles são assistidos por um bispo, 25 sacerdotes, incluindo 2 mongóis, 6 seminaristas, mais de 30 religiosas, 5 religiosos não sacerdotes e 35 catequistas. Os agentes pastorais são cerca de 30 nacionalidades. E agora, a saudação então do Santo Padre aos poloneses. In modo particolare i pellegrini dell'Archidiocesi di Cracovia, della Diocesi di Bielsko, di Tarnów e di Kielce, come anche quelli della parrocchia polacca di Roma, venuti a celebrare
l'anniversario della canonizzazione del patrono della Polonia, San Stanislao, vescovo e martire, avvenuta ad Assisi 770 anni fa. Eroico e tenace pastore di Cracovia, morì sotto la spada del sovrano polacco, difendendo la sua gente e la legge di Dio. Con grande coraggio e libertà interiore, San Stanislao ha anteposto Cristo alle priorità del mondo. Il suo esempio, quanto mai attuale, vi incoraggi ad essere fedeli al Vangelo, incarnando nella vostra vita familiare e sociale. Così potrete essere chiari testimoni di verità, di giustizia e di amore fraterno. Vi benedico di cuore. Agora a tradução, a saudação do Santo Padre para o polonês. Saúdo cordialmente os poloneses, de modo particular os peregrinos da Arquidiocese de Cracóvia, da Diocese de Bielsko, de Tarnów e Kielski, como também aqueles da paróquia polonesa de Roma, vindos para celebrar o aniversário da canonização do seu patrono e patrono da Polônia, São Stanislau, bispo e mártir, ocorrido em Assis há 770 anos. Heróico e tenaz pastor de Cracóvia, morreu sob a espada do soberano polonês, defendendo a sua gente e a lei de Deus. Com grande coragem e liberdade interior, São Stanislau antepôs Cristo às prioridades do mundo. O seu exemplo, quanto mais atual do que nunca, vos encoraja a ser fiéis ao Evangelho, encarnando a vossa vida familiar e social. Assim, vocês poderão ser testemunhas da verdade, da justiça e do amor fraterno. Vos abençoo de coração. Saudação do Santo Padre em polonês, então, recordando o padroeiro da Polônia, São Stanislau. Agora, Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale teremos affetto e sincera a fedeltà. saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua italiana. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua italiana, especialmente os vários grupos paroquiais. Entre esses, saúdo com afeto as paróquias de Sant'Anna in Pontinia, do Sagrado Coração de Jesus em Porto Sant'Elpidio e da Santíssima Anunciata em Monte Cosaro. Sinto-me feliz por acolher também os jovens da obra da Igreja, da Caritas Internacional Diocesana de Florença e a banda musical dos Gerati. Desejo, pois, saudar os religiosos do Instituto Cavanes e as irmãs da apresentação de Maria de Bourg-Saint-Andéol, que celebram os respectivos capítulos gerais. Por fim, meu pensamento dirige-se aos jovens, aos doentes, aos idosos e aos recém-casados. Que a festa litúrgica de depois de amanhã, na atividade da Bem-aventurada Virgem Maria, vos exorte a caminhar sempre, como Maria, pelos caminhos do Senhor. A ela, mulher da ternura, confiemos os sofrimentos e as tribulações da querida e atormentada Ucrânia, que sofre tanto. A todos a minha bênção.
Agora então temos o canto do Pai Nosso em latim, nos encaminhando já para o final da audiência geral de hoje, e após então a bênção do Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. E com a benção do Papa Francisco sobre todos os presentes, também extensiva a todos aqueles que acompanham pelos meios de comunicação, nós chegamos ao final da audiência geral dessa quarta-feira, cujo tema foi precisamente a viagem apostólica do Santo Padre. Agradecendo a você que nos acompanhou pelo Facebook, pelo nosso canal YouTube, pelo nosso site, também agradecendo a todas as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitiram. Encerramos então, enquanto temos esse coral agora com uma canção de TZ, um pensamento Papa Francisco na sua catequese. Pensemos quantas sementes do bem, no escondimento, fazem germinar o jardim do mundo, enquanto habitualmente ouvimos falar somente do som das árvores que caem. É crucial saber perceber e reconhecer o bem. É por isso importante, como faz o povo mongol, orientar o olhar para o alto, para a luz do bem. Só assim, a partir do reconhecimento do bem, se constrói o futuro comum. Somente valorizando o outro, podemos ajudá-lo a melhorar. A todos, uma boa quarta-feira. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpen. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.